Sejam bem-vindos à live de número 11 da Organização em Dia. Hoje, especificamente, resolvi trazer uma aula sobre hábitos. Eu vejo que é o nosso calcanhar de Aquiles na execução, na implementação de coisas que nós queremos mudar ou queremos desconstruir, e tenho observado isso nos alunos. Tenho observado alguns erros que podem sabotar isso, alguns, digamos assim, expectativas que não são muito compatíveis. Mas na live de hoje, nessa terça, a ideia é trazer essa ideia de como a gente consegue criar esses hábitos bons, mas não só criar os hábitos bons, como a gente elimina os ruins também. Se você está vendo essa live pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever. E toda terça-feira, às 8 horas, eu trago uma live onde eu ensino alguma ferramenta, dou algum insight, alguma coisa que vai te ajudar a se organizar, se desenvolver e fazer as coisas acontecerem na sua vida. Eu vou para o meu mapinha aqui agora. Vamos começar do começo, como sempre. A ideia, então, primeiro, é a gente definir o que que é um hábito, né? O que é um hábito? A gente fala muito de hábito o tempo todo, uma palavra que está no nosso dia a dia, na nossa rotina, mas às vezes a gente não entende muito bem sobre o que que a gente está falando. A gente sabe o que que significa, porque isso se traduz em comportamentos, né, em coisas que a gente meio que quer desenvolver, mas eu acho interessante a gente entender o que ele é para além desse resultado, que é o que a gente obtém a partir dele. O que que é um hábito neurocientificamente? Antes de mais nada, ele é um comportamento do cérebro muito estudado e dividido em duas fases. Então, ele é um comportamento do cérebro de forma automática, que é muito estudado, e eu gosto da teoria, e essa teoria vem do James Clear, no livro Hábitos Atômicos, esse livro aqui, ó. Recomendo a leitura dele, muito boa. Você não vai entender, você entende, mas você não vai conseguir incorporar tudo na primeira leitura, então aquele livro de cabeceira, sabe? Você vai consultando, estudando e pouco a pouco implementando. Muito dessa teoria que eu vou trazer aqui hoje vem desse livro. Uso um pouco também do Tony Robbins, no Desperte Seu Gigante Interior e O Poder Sem Limites, são livros que também me ajudaram muito a ter essa visão sistêmica do como é que funciona um hábito. E o Poder do Hábito do Charles Duhigg, que é um dos livros, digamos assim, fundadores de todo esse conhecimento. E uma das teorias dele é que a gente tem o hábito em quatro etapas. Num aprofundamento, que é o caso do James Clear, ele pega essas quatro etapas e divide em duas fases. A primeira fase é a fase do problema. Nela, o que que a gente tem? Um estímulo, seja ele qual for, e um desejo. Por exemplo, o celular vibrar ou tocar, sabe? Notificação. Vibrar, tocar, notificação. Quando a gente pensa nisso, ou quando a gente passa por esse momento, a gente tem uma chamada de atenção muito forte, né? E isso é o estímulo. O estímulo também pode ser considerado o contexto. Então, no seu contexto, você vai ter uma variedade de estímulos e o celular tocar, por exemplo, e vibrar é uma forma de estímulo. Quando a gente tem esse estímulo, na sequência, a gente tem um desejo. Qual que seria o desejo, então, quando um celular vibra, toca ou me notifica alguma coisa? A gente quer descobrir o conteúdo, o conteúdo, a mensagem, o que é. Então, nessa primeira fase, a gente tem essas duas etapas, que é a fase do problema, onde você tem um estímulo e um desejo. Mas o hábito por si só, ele não termina aqui. Ele precisa de uma segunda fase, a fase da solução. Na fase da solução, a gente tem a resposta e a recompensa. Qual que seria a resposta nesse caso aqui? Pegar o celular e ler a mensagem. Como recompensa, a gente tem o quê? Satisfação, ou a gente satisfaz a curiosidade, desejo, em ler a mensagem. E aqui a gente tem um ciclo. Quando isso aqui se repete várias e várias e várias vezes, a gente começa a fazer uma associação muito pragmática. O cérebro, ele tenta economizar energia e para isso ele cria essa associação entre seu estímulo e a recompensa.
Então, por exemplo, nesse caso, pegar o telefone se associa com a notificação do celular. Então, já de forma automática, então, vou colocar mais uma definição aqui, um hábito, um comportamento automático, não consciente e possui baixo gasto energético do cérebro. É assim que a gente evoluiu como seres humanos. Então, um hábito, ele economiza essa nossa constante reflexão sobre uma decisão a ser tomada. E isso é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que coloca a gente para fazer coisas teoricamente que nos fazem bem, podem colocar a gente para fazer coisas que nos fazem mal. E é interessante a gente observar que nessas quatro etapas existem dois momentos que a gente talvez tenha um pouco mais de cognição, digamos assim, nessas etapas. Entre o estímulo e o desejo, tem uma fase que é a chamada a consciência. Se entre um estímulo e o seu desejo, você consegue ter consciência do que está acontecendo, é uma boa bifurcação, digamos assim, tanto para o bom hábito quanto para o mau hábito. Se você tem consciência que o estímulo aconteceu e que na sequência está vindo um desejo, talvez você consiga redirecionar essa atenção e essa energia para o que você deseja. E entre a resposta e a recompensa, o que que acontece? A resposta, ela tende a seguir as nossas emoções. Então, se você tem consciência do estímulo e consegue, com isso, ver o que o seu cérebro está desejando, e a partir dessa consciência agir de forma consciente em cima das suas emoções, a sua resposta pode ser diferente, logo você muda a recompensa. É uma forma de você olhar de forma lógica, cognitiva para o que acontece no hábito. Só que isso aqui, por si só, é muito difícil da gente tentar executar para desenvolver ou para, digamos assim, diminuir o mau hábito, né? Eliminar o mau hábito. Então, o autor ele traz algumas ferramentas que eu vou abordar aqui nessa aula, mas eu queria deixar claro a importância do hábito, além do custo energético, né? O hábito simplesmente molda a vida que você vive no automático. Isso aqui é uma frase bem simples, mas se você, por exemplo, quer viver cada vez menos no automático, é impossível não viver no automático, a gente vai fazer isso naturalmente, mas se a vida que você tem, que é a que você vive no automático, não te satisfaz, a ideia é que cada vez mais você saia do automático para construir as coisas que você quer e desconstruir as coisas que você não quer. E para isso, a gente tem três tipos de comportamento que geram mudanças, né? A primeira delas são tipos de mudanças e seus comportamentos. A primeira mudança é a mudança a partir de resultados. E é aqui que a gente trabalha na maior parte das vezes, quando quer desenvolver algum hábito. Por exemplo, a gente coloca assim, ah, quero perder peso, quero publicar um livro, quero correr uma maratona. Os resultados, eles são muito relacionados às metas. E muitas vezes a maioria, a gente quer mudanças a partir dos resultados. A segunda mudança é a partir dos processos. A partir dos processos. Como assim? Quando a gente implementa uma nova rotina, e aí pode ser academia, leitura, desenvolver uma prática. Então, aqui a gente começa a focar mais nos processos. Eu não estou focando necessariamente em perder peso. Eu não- Posso colocar aqui, escrever todos os dias, que seria uma implementação de rotina todos os dias. Relacionado, por exemplo, a publicar o livro, eu não foco mais no resultado, estou focando agora nos meus processos. E por fim, a gente tem a mudança a partir da identidade, que é quando a gente muda nossas crenças, a visão de mundo, nossa autoimagem e os julgamentos sobre a gente, sobre nós mesmos e os outros. E aí o que que acontece? A gente geralmente vira o ano novo, é geralmente nessa época que a gente tem muitas vontades e começa a pensar nos resultados. Ah, esse ano eu quero perder peso, esse ano eu vou publicar um livro, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. Quando não, a partir dos processos, né? Esse ano eu vou para academia toda semana e tudo mais. Mas o que que acontece quando a gente meio que cria esse movimento assim de cima para baixo, né? De resultados
para até a identidade. Quando a gente busca um resultado, implementa um processo, mas não muda a nossa identidade ou não procura alterar elementos disso daqui, essa parte vai sabotar essas outras duas. Porque, por exemplo, eu já fui fumante de tabaco. E era uma parada que no começo fazia bem, digamos assim, né? Você tem um efeito, né? O resultado, digamos assim, o resultado da diminuição da ansiedade, se sente mais calmo. Só que com o tempo, isso me fez mal e eu comecei a notar os efeitos disso. Só que eu tentei largar o cigarro, o tabaco, né? A nicotina de algumas formas. Por exemplo, eu cortava o cigarro, ou eu mudava o tipo do cigarro, enfim, algumas coisas que estavam focados aqui, nos resultados ou nos processos. Às vezes eu, sei lá, deixava em casa ou não comprava, coisas que dificultavam também, sabe? Mas nos processos. Mas chegou um momento em que eu precisei assim, me sentia mal depois de fumar porque eu ficava com a pressão baixa, não conseguia fazer muito bem as coisas, sabe? Mas ainda assim existia dentro de mim a vontade, o gatilho, a necessidade. E nenhuma dessas outras formas tinha dado certo. Até que eu me deparei com esse livro, me deparei com os outros livros, né? Foi uma sequência de leituras. E eu entendi que enquanto eu me considerasse um fumante, eu ainda tinha dentro de mim a identidade de que eu fumava, de alguma forma. Só estava, sei lá, numa pausa ou numa tentativa frustrante de não fumar mais. Só que a partir do momento em que, primeiro, eu ancorei muita dor ao resultado de ficar fumando, e de segundo, eu me identifiquei como uma pessoa não fumante, que é aqui, ó, alterei a partir daqui, os processos aconteceram naturalmente e os resultados vieram na sequência. Quando a gente faz o caminho de baixo para cima, a gente muda a partir da nossa identidade, fica muito mais fácil entender os processos que a gente precisa construir e os resultados vão vir como consequência. É tipo ação e reação. Você nem se esforça para o resultado acontecer. Ele é a manifestação de que você mudou um pouco da sua identidade. Aqui, voltei. Então, o ideal seria você começar a partir da mudança de identidade e aí sim definir os processos e obter os resultados. Quando você foca nos resultados e tenta mudar a identidade, digamos assim, depois de tanto resultado é que eu vou me sentir atleta, vou me sentir não fumante, vou me sentir sei lá o quê, no processo aqui, essa parte vai te auto-sabotar, porque você não se identifica com a versão sua que está fazendo o que está fazendo. Então é uma mudança de visão e de crença para aí sim mudar o resto. Tendo dito isso, sabendo que esse aqui seria o primeiro passo, a gente tem uma série de ferramentas e leis que regem essa construção e desconstrução dos hábitos. Como construir um hábito? A primeira lei, isso pelo James Clear, né, segundo a teoria dele, que eu acho bem interessante, ela é bem robusta, ela é bem documentada e muitas pessoas utilizam, é tornar o hábito claro. Torne claro. Como assim? É tornar o hábito visível, compreensível e fácil de identificar. Significa deixar óbvio o que você quer fazer e quando fazer. Às vezes a gente se identifica com uma visão do hábito, assim, uma parada mais abstrata. Eu quero ser mais saudável, eu quero, sei lá, posso ser, quero me tornar autor best-seller. E isso por si só não deixa claro para o nosso cérebro que é uma caixa, um computadorzinho que precisa da nossa ajuda, digamos assim, fora aqui, na parte de fora que ele não tem controle, né? Ele é um computador dentro de uma caixa craniana escura e que os únicos estímulos que ele tem vêm dos nossos sensores, né? Visão, audição, olfato. Então, a gente que tem que dar as instruções para o nosso cérebro. E a primeira instrução que faz com que ele entenda o que precisa fazer é literalmente tornar esse hábito claro. Então, todos os dias, assim que eu acordar, eu vou colocar o tênis e correr, digamos assim. Isso torna muito mais claro o quando você vai correr e o que você vai fazer, né? Caso
Se eu colocasse uma meta de emagrecer, enfim, me identificar como uma pessoa atleta, me identificar como uma pessoa que é saudável, né? E esses comportamentos me levam a metas. Por que é importante isso aqui? Porque sem isso, você não constrói um novo hábito. Não se constrói um novo hábito. Aqui vamos comparar. Com base em confusão. A clareza é essencial nesse processo. Quanto mais claro tiver onde e o que você vai fazer, mais fácil fica de implementar. E aí, quais são as ferramentas que eu posso usar para aplicar essa lei de tornar ele mais claro? Uma das formas de você começar a treinar essa visão sobre os seus hábitos vai parecer um pouco ridículo, mas é isso mesmo. A primeira coisa é apontar e falar os hábitos que você já tem. Isso é um exercício para você trazer, aí aqui de novo, a consciência, o que você está fazendo. Quanto mais você fizer isso, assim que surgir o estímulo, você vai começar a entender, ah, então é daqui que está vindo esse hábito. Às vezes eu tenho um estímulo de, sei lá, comer mais doce porque eu abro a geladeira, ou porque, sei lá, qual que vai ser o estímulo. A ideia é você, toda vez que você estiver, sei lá, comendo chocolate, colocar o hábito de comer chocolate, você apontar e falar, estou comendo chocolate agora. E você vai repetir esse processo para todos os hábitos que você tem feito. E quanto mais você fizer isso consistentemente, mais você vai conseguir entender todo esse processo das duas fases do problema e da solução que acometem aquele comportamento específico. A segunda ferramenta é redesenhar seu ambiente. A gente superestima a nossa capacidade motivacional e subestima a capacidade que o ambiente tem de estimular a ter os comportamentos que você deseja. Por exemplo, é muito mais difícil você parar de fumar se você convive com pessoas que fumam. Mas se você se insere num ambiente que a boa alimentação, os bons hábitos, enfim, esse outro lado é o que é o normal, que é o que é o esperado, você tem um ambiente que vai te estimular muito mais a fazer o que você quer do que você não gostaria. Então, para além desse ambiente de pessoas e convivências que você tem, na sua própria vida, na sua própria casa, no seu trabalho, nos ambientes que você tem controle, você consegue adaptar isso. Então, por exemplo, uma forma de se adaptar em casa eu quero diminuir o quanto eu como de doce. Às vezes você pode colocar o doce, então, em prateleiras mais altas, ao invés de na sua cara, assim que você abre a geladeira ou o armário. Essa é uma forma simples de você redesenhar a mente, mas que tem um impacto. Você acaba dificultando também essa criação, essa perpetuação do mau hábito. E se você quiser criar um hábito bom, por exemplo, você pode deixar o seu tênis do lado da porta. Você redesenhou a sua sala, o ambiente que você vive, para estimular o acontecimento desse novo hábito. Então, torne os estímulos, os bons hábitos, óbvios e visíveis. Terceira ferramenta para tornar esse hábito claro. Você pode usar o empilhamento de hábitos. Como é que funciona essa ferramenta? Você vai pegar uma frase não, você vai pegar um hábito já que já existe, não é um hábito que você quer desenvolver e tenha muita clareza em relação a isso, não é algo que você quer desenvolver. Primeiro você pega o hábito que já acontece. Porque o que que acontece quando eu vejo as pessoas desenvolvendo essa parte? Elas falam, eu quero desenvolver o hábito de correr. E aí ela começa, vou acordar às 5 da manhã, vou correr. E aí eu pergunto, mas você acorda às 5 da manhã já naturalmente? Não. Então, existe um empilhamento de hábitos novos, que não é o caso. O empilhamento de hábitos, ele é quando você pega um hábito existente e sobrepõe o novo. Então, por exemplo, depois de hábito atual, escovar os dentes, eu irei, novo hábito. E aí eu posso colocar aqui, colocar os tênis, tênis de corrida. Eu já tenho esse hábito. Opa. Não é sobre criar dois novos hábitos, é o hábito que já existe, você tem consciência dele, e um hábito que você vai colocar na sequência. E aí você pode escrever isso, é interessante que você materialize como você pretende, é cada vez mais deixar ele mais claro, né, o hábito. Como é que eu vou executar isso? Então, usando essa ferramenta de empilhamento de hábitos, você
insere nessa frase o seu hábito atual e o que vai vir na sequência. E por fim, para tornar ele claro, você pode usar intenções de implementação. Eu irei, comportamento, eu já vou inserir o exemplo aqui, só colocar a estrutura. As, hora em local. Então, eu irei meditar às 8 horas em local no tatame da sala. E aí você escreve isso. Quando chegar às 8 horas, pode ser que você não faça, pode. Não é sobre ser 100%. Você só precisa ser 50% mais um. Mas se você tem essa intenção e ela é manifestada, quando chegar às 8 horas, ou chegar às 7h50, ou às 8h10, seu cérebro ele vai começar a pensar nisso. E eventualmente você vai começar a redirecionar suas ações para esse comportamento. É um jogo de longo prazo aqui. Para toda ferramenta e todo insight aqui, vale adicionar que é necessário paciência. Paciência com a gente, paciência com o processo, porque não é sobre uma vida de 30 dias, são anos. E é sobre uma identidade, como você se identifica. Então, tenha paciência com você e não se puna nesse processo. Use as ferramentas e se você vê que não está dando certo, pô, tô notando isso aqui já tem 60 dias. Talvez você tenha que usar outra ferramenta. Tem mais 4 ferramentas aqui que você pode usar para te acompanhar além dessa. Depois de tornar esse hábito claro, você tem que tornar ele atraente. Por quê? Porque o hábito, ele tem 4 etapas muito bem definidas e o desejo é uma delas. Se eu não tenho algo que me atrai, muito dificilmente o cérebro vai querer executar isso. É contraintuitivo você querer fazer algo que não te dá prazer de alguma forma. Então, para você tornar ele atraente, o que que significa isso? É associar o hábito a algo que desperte desejo ou prazer. Você tem que fazer algo que seu cérebro queira fazer. Se você ficar tentando criar um comportamento que seu cérebro abomina, é muito difícil você ser consistente no hábito no longo prazo. Talvez funcione muito bem no curto prazo, com uma motivação à base de punição e recompensa. Isso vai te fazer mal. E no momento em que você abandonar esse comportamento, você vai se sentir mal por ter desistido, digamos assim. É simplesmente porque você não colocou uma forma de tornar aquele hábito atraente. Seu cérebro, ele, pô, é você, né? Tem que ser atraente. Porque é importante. Vou colocar aqui, evita o efeito sanfona. Esse efeito sanfona é muito usado para emagrecimento, né? Mas eu vou colocar um efeito sanfona, rebote. Acho que é isso. Quanto mais prazeroso o hábito. E ele nem precisa ser, só precisa aparecer, tá? Maiores chances de ele se repetir. E você tira um pouco desse da cognição, né, da racionalidade. A gente entende por que a gente tem que se alimentar bem, fazer atividade física, ler mais livros, socializar mais, usar menos celular. Cognitivamente, todo mundo consegue entender a importância disso, mas o cérebro ele não consegue implementar só com essa cognição. A motivação precisa vir a partir desse prazer, que é onde toca ali as emoções, os sentimentos. E, infelizmente, é assim que funciona. Eu adoraria que fosse do outro jeito também, mas acho que seríamos robôs, né? Eu acho que eu gostaria de ser um robô. Três. Três não. Ferramentas, né? Como é que a gente consegue tornar ele mais atraente? Eu vou colocar uma ferramenta só aqui, que ela é bem simples mesmo. A primeira delas é criar um ritual de motivação. Por exemplo, você faz algo que gosta imediatamente, imediatamente, antes de um hábito difícil. Esse estímulo que antecede o hábito é o que vai formar essa cadeia no fim das contas. Depois você vai conseguir tirar esse estímulo prazeroso, né? À medida que o hábito se estabelece, você não vai precisar mais dessa recompensa forte antes do hábito. Mas até que ele se consolide, é interessante você usar uma ferramenta assim. Sei lá, às vezes você ouvir uma música que você gosta muito, você conversar com alguém que você gosta muito, momentos antes de qualquer coisa. Tem que ver o que que estimula o seu cérebro a ponto dele sentir como se fosse uma negociação. Não, beleza, se eu fizer isso, eu topo fazer aquilo ali.
Segunda ferramenta, junte-se a uma cultura em que o seu comportamento desejado é o padrão. Então, por exemplo, eu quero implementar rotinas ayurvédicas na minha vida. Não tem como eu me juntar, digamos assim, ou estar num ambiente de pessoas que pensam numa suplementação mais, sei lá, CrossFit. Tem outra pegada, outra visão, outras crenças, outra identidade, outros hábitos. E aí você vai ficar meio ET nesse lugar. Quando você se junta com as pessoas que estão querendo o que você quer, é o padrão. Você não precisa convencer ninguém, nem a si mesmo, de que isso é bom. Isso é o padrão, é o que a gente faz, é o que a gente busca. Então, procure comunidades que querem o mesmo que você. Você vai andar mais rápido, vai andar mais bem acompanhado e muito mais motivado. E por fim, você pode fazer um empacotamento de tentações. Como é que se funciona isso? Você pareia uma ação que quer ser feita, que quer fazer, ou uma que precisa. Então, eu posso colocar, preciso ir à academia, preciso me exercitar. Aí eu coloco essa como uma que eu preciso fazer, e na sequência, uma que eu quero fazer. Quero sair com alguém. Então, depois da academia, já coloco uma ação que eu queria fazer. E aí, os exemplos, é muito difícil dar exemplo, porque cada pessoa tem sua complexidade e os exemplos vão mudar muito. O que eu coloco aqui é uma visão geral. O que me estimula não necessariamente te estimula, e tá tudo bem. O ponto é você tentar ver como é que você coloca as coisas que você quer com as coisas que você precisa, usando essa ferramenta para tornar ele cada vez mais atraente. Essa é a ideia. Então, quando eu crio um ritual de motivação, me junto a pessoas que querem o mesmo que eu, coloco coisas que eu quero fazer com coisas que eu preciso fazer, aquele hábito que é algo novo, nosso cérebro já não gosta, ele vai tender a se tornar cada vez mais atraente. Terceira lei, torne-o fácil. De nada adianta um hábito que a gente quer criar, e aqui a gente está falando de criar o hábito, tá? Que precisa de meio mundo para acontecer. Por exemplo, acontecer essa live aqui, preciso apertar dois botões e acender umas luzes só. Se para eu fazer essa live, eu precisasse montar uma tela, desmontar o microfone, criar a mesa, editar a cadeira, não sei o que, seria muito mais difícil dessa live acontecer. Então, para que isso aqui fosse fácil, eu só preciso sentar e apertar dois botões. Já estou numa live. Para você, então, o que que é tornar um hábito fácil, né? É diminuir essa fricção entre você e o novo hábito. Quero fazer esporte, mas não tenho uma roupa adequada. Você criou fricção. Tem a roupa adequada. Talvez isso facilite a execução do hábito. Significa tornar o hábito o mais simples possível, rápido e acessível. Não pode ser uma coisa de outro planeta. Por exemplo, fazer uma atividade física não necessariamente está vinculada a você ir numa academia. Você pode ter outros mecanismos, comportamentos e sistemas que sustentam esse resultado. Fazer um 5BX, que é um programa de atividade física desenvolvido pela aeronáutica, se eu não me engano, ou foi pela Marinha, na década de 40, 50, onde os soldados precisavam ficar em lugares isolados, às vezes muito frios, e não tinha equipamento, não tinha nada que pudesse fazer a não ser ficar no próprio lugar onde ele estava. E aí desenvolveram uma sequência de exercícios que é progressiva, que te mantém num condicionamento físico. Isso é só uma ferramenta além que você pode ter para que o hábito de se exercitar constantemente, com essa identidade de ser uma pessoa ativa, aconteça. Eu não deixo só isso aqui, o hábito de exercitar vinculado ao fato de eu estar numa academia, que aí eu faço ele ficar mais difícil ainda. Porque é importante. Nosso cérebro evita o esforço sempre. E aí, se for fácil, vira rotina. Se for difícil, vira o quê? Vocês estão ligados na aula? Vira, vamos ver o que que sai aqui. Não, se for fácil, o hábito vira rotina. Mas se for difícil, o que que vira? Essa intenção, esse comportamento que a gente quer ter. Desculpa. Desculpa, e aqui eu vou colocar na forma, tipo, justificativa, pode ser plausível, não necessariamente é uma desculpa esfarrapada que é outra coisa. Pô, é difícil mesmo, pô, faz total sentido. Então, se seus hábitos
são difíceis, você sempre vai ter uma justificativa e ela pode ser plausível, sim, não é sobre seu migué, né? Para que aquilo não aconteça. Então, quais ferramentas a gente pode ter para tornar essas paradas fáceis? A primeira regra e mais simples, ela é muito abordada em muitos livros de autoajuda, comportamento assim de gestão de tempo, produtividade, por aí vai. É a regra dos 2 minutos. E aí tem tem uma variável dessa regra dos 2 minutos. A regra por si só é o seguinte: demora menos de 2 minutos para você fazer? Faz, não adia. Mas tem uma regra dos 2 minutos que é mais interessante ainda. Tá aqui. Se o seu hábito não demora 2 minutos, você tenta reduza a dimensão dos seus hábitos até que possam ser feitos em 2 minutos ou menos. Como assim, Vitor? Pô, fazer um treino demora, sei lá, pelo menos 30 minutos. Mas vestir um tênis demora dois. Coisas que fragmentam esse hábito em coisas que demoram pelo menos 2 minutos. E você vai de 2 em 2 minutos executando, e aquilo fica muito mais executável. Você não tem que pensar na jornada inteira. Você pensa na menor fração. Uma segunda ferramenta é adequar o ambiente. A gente falou dele bastante ali no, na segunda lei, mas ela se repete aqui no sentido de preparar o seu ambiente para facilitar as ações futuras. Por exemplo, minha mesa de trabalho, toda noite eu deixo ela zerada para que no dia seguinte eu sente e consiga focar exclusivamente no meu trabalho, no que eu tenho a fazer. Se todas as noites eu deixo a mesa com diversos estímulos, livro espalhado, mas enfim, qualquer outra coisa que não seja o que eu gostaria de fazer, eu estou dificultando a formação do hábito. E se eu quero, sei lá, ser mais produtivo, entrar, imergir logo no trabalho assim que eu chego, eu adequo o meu ambiente para que isso me prepare para as ações futuras. Terceira ferramenta, 3.1. Essa aqui são duas que você pode fragmentar. Reduza a resistência. Como assim? Diminua o número de passos entre você e seus bons hábitos. Por exemplo, vamos colocar o exemplo da academia, que é bem simples. Quero fazer academia. É um resultado, é um processo. Aí o resultado que eu espero é ter, sei lá, corpo sarado. Não tô nem falando de identidade. Só que aí o que acontece no processo? Eu escolho uma academia que está a 40 minutos de distância, que eu preciso pegar o carro, pegar um trânsito, estacionar no subsolo, depois subir com o elevador. Todos esses passos que eu dou até chegar nesse processo, com o tempo, me cansam. Então a ideia, por exemplo, nesse caso, será que eu não tenho uma academia que eu consigo a pé, 5 minutos de casa? Eu já diminui a quantidade de passos. Só preciso pegar a chave, minha garrafa d'água, abrir a porta e caminhar até lá. Eu não tenho que, às vezes, abastecer o carro, calibrar os pneus, entrar no carro, dirigir, pegar o trânsito, estacionar. Quanto menos passos você conseguir dar até chegar ao hábito, mais fácil ele vai ficar. Uma quarta ferramenta que é mais contextual para alguns hábitos é automatizar. Você pode investir em tecnologia que já fazem esses comportamentos futuros. Por exemplo, eu queria ter o hábito de desenvolver listas de mercado antes de ir para o mercado para que eu não tenha que comprar coisas que eu não precise e seja mais rápido no que eu preciso. Ao invés de toda vez você precisar ter que fazer uma lista de papel, você pode já ter uma lista no seu celular com coisas que você já consome eventualmente ou constantemente e simplesmente ver o que tem e o que não tem, marcado ali no aplicativo, chegar no mercado e fazer o que você precisa fazer. E dessa forma você automatizou o hábito de ter que criar uma lista para ir ao mercado. Tem uma ferramenta que é um pouquinho mais difícil. Ela, deixa eu colocar aqui. Ela consiste em você focar em otimizar o desenvolvimento de alguns hábitos. Esses hábitos são os hábitos angulares. Por que que eles são angulares? Eles são angulares porque a partir desse hábito, outros hábitos surgem, sem que você precise fazer esforço. Por exemplo, alimentação saudável é um hábito angular, pelo menos para mim. Tem gente que não é tanto assim. Quando eu começo a comer bem, comer salada, tomar fruta, não comer tanto doce, não tanto ultraprocessado, enfim, foco numa alimentação saudável, com o tempo eu tendo a querer me exercitar mais. Eu tendo a querer dormir mais cedo, eu tendo a querer ler,
são hábitos que desencadeiam outros hábitos sem que você foque neles. É uma espécie de alavanca. Então, resumindo isso aqui é otimizar pequenas escolhas e hábitos que produzem um impacto descomunal. Você fazer parte de uma mentoria, por exemplo, de um programa de acompanhamento em que outras pessoas estão querendo o mesmo que você, é uma escolha que você faz, que é pequena, digamos assim, pode trazer um impacto muito descomunal na sua vida, porque, enfim, envolve uma sequência de outras ferramentas empilhadas numa única decisão. E por fim, a gente tem que tornar o hábito satisfatório. Porque no nosso ciclo, a gente precisa de uma recompensa. A gente quer mudar a resposta. É aqui que está o nosso comportamento. E agora seria mudar a recompensa. Como é que a gente torna ele satisfatório? Então, o que é tornar um hábito satisfatório? É gerar uma sensação boa. Muitas vezes o próprio hábito é a própria recompensa. Mas é interessante você reforçar, principalmente quando você está desenvolvendo o hábito, uma sensação muito boa na sequência. Além do efeito positivo, você vai ter essa recompensa que para o seu cérebro, nesse momento, no longo prazo, vai fazer mais sentido. Então, se eu for para uma academia, só o fato de eu ir para academia ou fazer um exercício físico, por si só já seria bom. Eu saio do esporte mais calmo, mais relaxado, enfim. Tem esses benefícios. Mas, por exemplo, na sequência eu já coloco um lanche fora de casa, uma coisa assim, já dobrei a satisfação do meu hábito. E principalmente no começo, que é quando a gente tem mais propensão a não continuar, a desistir. Então, é gerar esse resultado e é reforçar positivamente o comportamento desejado. Você não vai fazer isso para sempre. Você só precisa treinar o cerebrinho nosso, que é burrinho, para fazer o que a gente quer. Depois disso, ele fica no automático, e aí você nem precisa mais pensar sobre isso. Que é essa ideia de um hábito. E por que é importante? Porque os hábitos só se mantêm quando há recompensa imediata. E isso aqui é bem importante. Não pode ser no dia seguinte. Tem que ser assim que você termina o hábito que você quer desenvolver. Mas não vai ficar, não, para cima. E o nosso cérebro precisa de um feedback positivo. Para quê? Simplesmente repetir. Tudo que nos traumatiza, digamos assim, a gente não vai querer repetir. Então, se um hábito é mais traumático do que recompensatório, a tendência de você não fazer isso é gigante. Geralmente são aulas que a gente não gosta, isso a gente tem experiência na escola, na faculdade. Quando a gente vai numa aula que odeia, sai mais mal do que chegou, a tendência é que já na próxima aula você já não queira ir. E para isso que a gente tem o sistema punitivo educacional, para que você vá mesmo assim. Ferramentas para a gente fazer ele tornar satisfatório. Então, já bem que falei aqui, mas vamos deixar claro, né? Use reforços positivos, premiações. Recompense-se imediatamente em concluir seu hábito. E aqui é interessante também para a parte de desconstrução, porque agora eu vou começar a cair na teoria de como a gente desconstrói os hábitos, né? Mas seria interessante a gente transformar o fazer nada em algo agradável. Porque ao evitar um mau hábito, a gente cria uma maneira de enxergar os benefícios. E essa aqui é a ponte que eu vou fazer para como que a gente vai desconstruir. E agora essa metodologia é fantástica. É simplesmente a gente pegar tudo que a gente fez para criar o hábito e inverter. Então, como é que ficaria o nosso primeiro hábito? Vamos ver se vocês pegaram a sacada. Como é que seria a primeira lei de desconstruir um hábito, tendo em vista que a gente só precisa inverter o que a gente faz para construir um hábito? Será que eu tô falando sozinho? Vou pedir para ativar as câmeras, hein? Tornar difícil. Esse seria qual, Lu? O 3? O 3 você acertou. Torne o difícil. Será que a gente consegue acertar o resto? Quem dá mais? Você pensou esse confuso no claro, né? É, de certa forma, tornar ele confuso.
Mas sendo mais específico, seria tornar ele invisível. Eu quero desaparecer com os meus estímulos e com esse hábito. Não atraente, defeito, que é torne o desinteressante. E o insatisfatório. Perfeito. Muito bom. Toda vez que vocês pensarem, ah, eu quero esse hábito. Lei um, dois, três, quatro. Ou quero parar de fazer isso. Lei um, dois, três, quatro. Tenta vir de forma automática, que é a chance de vocês conseguirem esse resultado é 90% garantido. Não digo 100 porque a gente tem um fator de erro de implementação, às vezes, sabe? Às vezes a gente acha que está fazendo alguma coisa, mas na verdade não está, e é interessante nesses momentos, por exemplo, ter feedbacks, saber se o que a gente está fazendo é realmente o que deveria ser feito. Então, para a gente tornar invisível, que é tornar invisível, né? É eliminar os gatilhos visuais, auditivos ou contextuais que ativam o mau hábito. Ativam o mau hábito. Como assim visual? Às vezes você vê na televisão uma propaganda, uma parada que você quer muito, e aí você vai lá e compra. E você quer parar com esse hábito de comprar coisas. Auditivo. Às vezes uma música tem esse poder. Às vezes a gente já ancorou alguma música, algum comportamento que não necessariamente a gente quer manter. E aí, só de ouvir isso, a gente já começa a querer aquele hábito. E contextual, ele pode ser o sinestésico. Às vezes um cheiro, às vezes estar em um ambiente faz com que a gente queira ter aquele hábito. Por exemplo, um contextual que era um gatilho para o hábito de fumar era tomar cerveja. Pergunta para qualquer fumante o que que dá vontade para ele assim que ele toma uma cerveja. É puxar um cigarro. É um gatilho que puxa outro. Então, se eu tirar o consumo do álcool, muito provavelmente eu vou reduzir o consumo do tabaco e do cigarro também. É interessante a gente, nesse processo de olhar e apontar os hábitos que a gente faz, criar consciência do estímulo que tem. É claro que a gente não vai, no começo, saber o estímulo quando a gente já está apontando. O estímulo é muito rápido, gente. Isso aqui precisa ser rápido. Esse processo todo aqui, estímulo, desejo, resposta e recompensa, a resposta pode demorar um pouquinho mais, que é o hábito em si. Mas o estímulo e desejo, você não vê. É assim, puf. Seu cérebro não gasta uma caloria para pensar nisso aqui. E a recompensa é geralmente a sensação de prazer, né? A satisfação, essa serotonina, essa dopamina sendo acionada. Mas a diferença está aqui. Quando a gente entende qual é o estímulo dos maus hábitos, principalmente, e a gente cria consciência sobre isso, a gente talvez consegue reverter, não é reverter, mas inserir um novo desejo nesse lugar. Eu tenho esse estímulo. Tá, vou procurar evitar esses estímulos. E eu tenho esse desejo. O que que esse desejo significa? Será que eu consigo estudar isso aqui mais profundamente e encontrar um comportamento que seja muito mais na raiz desse desejo, ao invés de eu ficar na superfície disso aqui? Então, tudo isso é muito rápido, e quando você torna esse estímulo invisível, você já diminui muito a probabilidade dele acontecer. Então, porque é importante. Porque sem o estímulo, direito, o cérebro tende a esquecer o comportamento. Um exemplo, eu, eu gosto de limitar meu tempo de jogo. Porque se deixar, fico ó, horas jogando, horas e horas e horas. E me faz mal. No começo, que até me dá uma satisfação, mas eu vejo que eu entro num looping que eu não consigo sair. É realmente muito forte. E aí, uma das formas que eu tirei esse estímulo, que eu tiro, pelo menos durante a semana, que é quando eu quero estar mais produtivo, né, focado no trabalho, eu desinstalo o jogo. Eu torno ele difícil, afinal, para eu jogar, eu tenho que instalar, etc, etc. E eu tiro esse gatilho. Então, eu não tenho o aplicativo aqui, o ícone, alguma coisa que vá me acender, ó, essa possibilidade existe. Não, não tem, e eu acabo esquecendo. Quando eu vejo, já deu sábado, domingo, e aí, se eu tiver com vontade, eu vou lá, enfim, aí crio todo aquele caminho. Então, quais ferramentas já demos aqui, mas vamos deixar no mapa, né, pra gente fazer isso. Reduz a exposição e remova os estímulos dos maus hábitos. Quero parar de comer mal. Quem sabe não comprando as coisas que você considera ruim,
você consiga mudar a alimentação. Depois, como é que eu torno isso desinteressante? É que é um pouco mais profundo, porque envolve uma crença, né? A gente está mexendo aqui com a identidade do hábito. Então, o que é? A forma, enxergamos o mau hábito, destacando suas consequências negativas. Quando eu me tornei um não fumante, eu fiz um exercício de escrever o que eu via se eu continuasse naquele hábito. E eu escrevi como é que seria uma versão minha, em que quando isso se perpetuasse ao longo de 10, 20 anos, o que que aconteceria com o Vitor? E essa imagem, essa descrição, né, que eu escrevi no meu bullet journal, uma coleção, e ficava lendo aquilo. Mas só daquele momento de eu escrever, já me deu um grande alerta, e um grande motivo para não continuar fazendo aquilo. É como se eu já tivesse mudado o paradigma daquele hábito no momento em que eu escrevi. E a gente tende, como um comportamento instintivo, a fugir da dor e ir em direção ao prazer. Então, se nessa construção na desconstrução, né, do hábito, a gente consegue vincular muita dor no sentido das consequências negativas, né, daquele comportamento, a gente vai tender a não se aproximar daquilo. É uma forma de você tornar isso cada vez menos interessante. O que é importante, porque nossa motivação para evitar algo aumenta quando percebemos o real custo daquilo, que é essa projeção. Se eu continuar fazendo isso por 10 anos, o que que vai acontecer comigo? Quem eu serei? O que que eu me tornarei? O que que eu vou estar colhendo nesse processo? E uma ferramenta legal, essa que eu passei para vocês, né, de reestruturar a atitude mental. Isso não é fácil. Falando, se eu pudesse fazer uma analogia, né, o hábito ele é uma trilha, uma floresta muito bem definida. Aquela trilha que não se tapa, passe o tempo que for, muda um pouquinho mais de vegetação. Mas é uma trilha tão trilhada, tanto tempo, que mesmo que você passe um tempo sem ir ali, só de você andar mais uma vez a trilha se abre. E você criar um novo hábito é você pegar do zero a natureza e começar a criar uma trilha ali. E aí é muito mais fácil a gente perder a trilha quando está construindo, porque a natureza ela, né, se regenera mais rápido ali, não tem tanto tempo que as pessoas estão andando naquele lugar. Então, o chão ele se regenera mais rápido. Mas como já está há muitos anos, é quase que não deixa de existir esse caminho neural na sua cabeça. Se você voltar depois de 10, 15 anos sem fazer aquilo, é provável que você volte, porque o caminho neural existe e ele é muito bem definido. É uma, é uma merda. Resumindo, é uma merda, mas a gente tem ferramentas para lidar com isso. Agora, como que a gente vai tornar ele difícil? Já dei algumas ferramentas também, mas vamos exemplificar aqui. O que é tornar ele difícil? É adicionar obstáculos ou passos a mais entre você e o mau hábito. Assim como ele é muito mais fácil de executar quando você tem menos passos para chegar nele, ele é muito mais difícil de acontecer quando você empilha um monte de passos para chegar nele, que é o caso, por exemplo, do jogo, né? Eu poderia ir até não sei se eu consegui ir além disso, acho que não. Mas, por exemplo, mexer no celular. Eu coloco para mim um tempo de 2 horas por dia. É o meu limite de celular. E aí, para que eu consiga fazer isso, eu torno difícil o hábito de ficar no celular. E como é que eu faço isso? Eu coloco um monte de temporizador. Então, eu coloco o temporizador de quanto tempo eu quero usar o aplicativo. E ele fica me notificando o tempo todo que eu já tô, sei lá, faltam 5 minutos, faltam 10 minutos, faltam 3 minutos, faltam 2 minutos, já excedeu. E aí ele pega e bloqueia o aplicativo, bloqueia o celular. Eu não consigo mexer, a não ser que eu vou lá e altere, e beleza, às vezes a gente vai alterar mesmo. Mas quanto mais a gente dificulta, é bem mais difícil continuar com esse mau hábito. É literalmente trabalhar nos pilares, né, que formam o hábito. E aí você trabalhando neles ao contrário, você realmente destrói eles. Porque é importante? Porque a fricção reduz a frequência. Simples assim. Se está trabalhoso demais, seu cérebro não vai querer continuar.
Ele não quer gastar energia. E aí, como ferramentas, a gente tem obstáculos, resistência, número de passos, e restringir as escolhas futuras, aquelas que o beneficiam. Sim, Lu, eu uso o Bem-Estar Digital. Eu não sei se você tem Apple ou Android, mas no Android tem um aplicativo que chama Bem-Estar Digital. Ele veio, é um Samsung do celular. Ele já veio instalado. Deixa eu mostrar aqui. É fácil de desativar mesmo. O meu, ele fecha o aplicativo. Tipo, se eu coloco o tempo, ele pega e fecha. Aí eu tenho que ir lá nas configurações. É assim, eu vou falar mais pra frente. Cuidado só com o volume de coisa que você tá tentando mudar ao mesmo tempo. Mas seria isso aqui. Esse daqui. Vou mudar a tela aqui para ficar mais fácil. Pra ver, né? Então hoje tem 1h16. Aí tem os aplicativos usados. E aí tem os temporizadores aqui. Esse é o aplicativo. Tem outras ferramentas que vão ajudar nesse processo aqui. Vou falar aqui pra frente. E agora, por fim, a quarta lei, para a gente desfazer um hábito, o que é? É fazer com que continuar no mau hábito traga um desconforto visível, emocional ou social. Por exemplo, colocar o hábito de fumar. Fumar me afasta de pessoas com quem eu quero estar. As pessoas com quem eu convivo não gostam muito de cigarro e não querem ficar perto de mim se eu estou fumando cigarro. Então, isso já por si só me deixa insatisfeito porque eu prefiro estar socialmente envolvido do que fumando cigarro. Por que isso é importante? Porque quando algo se torna desconfortável, tendemos a evitá-lo naturalmente. E aí, ferramentas. Tem uma ferramenta aqui que é bem perigosa, mas muito útil. Torne os custos de seus hábitos públicos e dolorosos. Dolorosos. Você pode lançar publicamente o fato de você estar querendo parar com alguma coisa. E aí, quando você faz isso alguma coisa e tem que falar publicamente, isso gera muito desconforto. Só que é perigoso isso porque você pode criar uma punição excessiva para desfazer esse hábito. Então, tenta usar com pessoas mais, talvez não um público geral, né? Seja um público mais contido ali, uma coisa que você não se sinta também tão pressionado. É bom sentir, é bom não. O intuito disso é que você sinta uma pressão para fazer aquilo que vá além da sua motivação, mas que seja interessante que você ache um ponto de equilíbrio entre isso e se sentir humilhado, se sentir mal pra caramba a ponto de, sabe, desandar tudo. Não é sobre isso. E uma outra ferramenta bem interessante é você arrumar uma parceira, um parceiro de responsabilidade, alguém para observar seu comportamento. E aí vocês dois podem estar construindo também o mesmo hábito. É uma forma de você tornar o mau hábito insatisfatório. Então, essas quatro leis funcionam para você criar um hábito e você desconstruir um hábito. Mas uma ferramenta que é um bônus, mas que é um bônus muito poderoso, dica bônus, é você monitorar os hábitos. Quais? Todos. Todos quais? O que você quer construir e o que você quer desconstruir. O que você já faz e que você acha ok, é interessante você só trazer consciência para o funcionamento dele. Já tem uma coisa que você já faz que é um hábito e te faz bem, seria interessante só você relembrar o que que acontece ali de estímulo, de recompensa para que esse hábito aconteça, né? Porque uma coisa que acontece quando a gente implementa o hábito é que a gente deixa de pensar nele. E às vezes a gente perde oportunidades de melhoria daquele comportamento porque a gente não está mais atento a esse processo, a aquelas etapas do funcionamento do hábito. Mas seria interessante você ter uma tabela simples, uma tabelinha em que aqui eu tenho os dias do meu mês, aqui eu tenho os hábitos que eu quero construir e desconstruir, e em verde é o que eu faço, em vermelho é o que eu não faço. Em azul é porque aconteceu alguma coisa que eu não pude fazer. Então você vê que só tem uma linha aqui, e eu não precisava nem ter marcado essa linha toda, era só ter marcado aqui no começo
e deixado o resto em branco. Precisava ter feito assim, eu errei. Mas é uma forma de você se aproximar da identidade que você está desenvolvendo, querendo desenvolver, porque ali vai estar elencado as coisas que você precisa desconstruir e as coisas que você quer construir. E eu acho que a dica de ouro para isso tudo, independente do que você fizer, das leis que você aplicar e etc., é construa um hábito de cada vez. Vou colocar em caps lock. Construa um, vou aqui, um único, only one hábito por vez. E observe se na hora que você definiu esse hábito, você não colocou mais de um. Que é como eu falei no começo da aula. Eu vi pessoas que, por exemplo, querem começar a correr, se exercitar, e ao mesmo tempo colocam um hábito de acordar cedo, um hábito de se alimentar vinculado. É um hábito por vez. E aí você pode focar cada mês em um hábito. Por que que eu preciso registrar tudo? O que que eu tenho observado? Mesmo que a gente não foque na desconstrução ou construção dos outros hábitos, ele está no seu radar. E você eventualmente completa ele sem forçar isso, acontece naturalmente, vai transformando as colunas vermelhas em colunas verdes quando você menos espera. Você fazer uma vez para cada hábito é o que vai te dar resultado consistente. Se você tentar fazer vários de uma vez ou desconstruir vários de uma vez, vai ser o efeito sanfona, rebote. Vai acontecer 2 semanas e vai parar 2 meses. Como é um jogo de longo prazo, se você focar em um por vez, tanto para construir quanto para desconstruir, as chances de que isso aconteça para sempre são muito maiores. E aqui eu volto a dizer que é preciso paciência nesse processo. Eu entendo que quando a gente desenha uma visão, a gente quer uma parada, eu sou muito assim. Parece que fazer um por vez é uma estagnação absurda, parece que eu não estou me movendo. E aí eu tenho e tento implementar todos os dias essa capacidade de ter mais paciência, de entender que eu estou focando num processo de uma identidade que eu já desenvolvi, que estou procurando incorporar na minha vida, mas que o processo vai me levar aos resultados no médio e longo prazo. E é muito mais eficiente eu focar nisso e construir algo que seja duradouro do que eu ficar o tempo todo levantando e destruindo cartela de cartas. Sabe aqueles castelinhos que você... Eu adoro fazer aquilo. Aqueles castelinhos de carta que você vai montando, né? Coloca um triângulo, coloca... Pô, bem legal. Mas quando você não quer destruir seus castelos de carta, a ideia é que você foque em um por vez. E aí tenta diluir, desfazer esse nó da ansiedade, do querer o resultado logo, de querer aquilo, pum, de uma hora para outra. Porque é por esse caminho que as coisas não acontecem, infelizmente. E eu entendo que é muita energia que existe às vezes quando a gente entende o que quer e entende o que não quer. E, cara, eu preciso ter esse resultado logo quanto antes. O problema de você tentar de uma vez é que vai ser um falso positivo. É um resultado que não dura. Quando você consegue trazer essa energia e talvez redirecionar para outras coisas, planejamento, organização, estudo, canaliza a energia para outras áreas e mantém a consistência de um hábito por vez, desconstruir um hábito por vez, em um ano, muita coisa já mudou. O hábito ele é estabelecido, Lu, na minha visão, quando você está pelo menos 2 meses marcando verdinho nas colunas. Tem um hábito que eu já vou abandonar no próximo mês aqui de acompanhar, que é o de tomar água e comer fruta. Desde janeiro, se eu colocar 120 dias, é isso? É, né? Sei lá, 20 talvez, 10 dias eu não consegui cumprir com isso. Então, para mim, eu vejo que é um hábito que já está implementado. Eu pretendo tirar a lista de hábitos em junho, que também é algo que já vem sendo alimentado com verdinho consistentemente. E essa é a parte interessante do no monitorador de hábitos. Ele que vai te indicar. Deixa eu voltar aqui minha tela. Aqui. É,
Aqui, quando você vê esses verdinhos em sequência, às vezes, sei lá, um ou dois vermelhinhos ou azul, cara, é um indicador que esse hábito tá bem consistente, tá sendo muito bem implementado. E acho muito difícil que com o tempo você esqueça. Então, são esses dois hábitos que eu já vou eliminar no mês que vem. E no outro mês tem essa lista de hábitos, que é algo que eu já venho desde janeiro fazendo. E claro, aqui tem, ó, dia 5, dia 7, dia 14 e 19 e 20 eu não fiz. Mas quando eu olho o meu histórico, eu vejo que, pô, para quem não fazia esse hábito, eu basicamente instalei esse hábito na minha vida, sabe? Isso. E aí eu não traqueio mais. E a ideia é ou colocar um novo hábito que eu queira desenvolver, ou a minha lista vai ficando cada vez mais enxuta. O ponto é que eu não vejo essa lista ficando cada vez menos. Porque à medida que você vai desbloqueando outros níveis, você vai querendo atingir outros patamares, sabe? Outras, outros níveis de desenvolvimento, outros níveis de comportamento. Você pode, intensificar. Por exemplo, de fruta, aqui no meu caso, é uma fruta por dia. Mas eu posso elevar o nível desse hábito e colocar, eu quero comer 5 frutas por dia diferentes. Aí eu já coloco ele de volta com pro traqueador. Perfeito. Água e yoga estabelecidos. Você pode querer, talvez, alterar a intensidade da yoga, a frequência da yoga. Mas se do jeito que tá, já tá ótimo, você não precisa gastar mais seu tempo com isso e foca no resto. Então, recapitulando aqui nossa aula rapidinho, a gente viu que o hábito é um comportamento automático, não consciente e que possui um baixo gasto energético. Por quê? Não estou mostrando minha tela. Porque o cérebro precisa operar com baixa energia, a gente precisa sobreviver, e quanto menos energia a gente gastar, significa que a gente não precisa caçar, colher nem nada e o nosso cérebro continua funcionando. A gente viu que nos estudos de hábito a gente tem duas fases bem definidas, que é a de solução e problema, ou problema e solução, perdão. Na fase de problema, a gente tem o estímulo e o desejo. Na fase de solução, a gente tem a resposta e a recompensa. A ideia é a gente ficar consciente na fase entre a fase de estímulo e de desejo. Quanto mais isso fica claro para a gente, mais capacidade de mudar a nossa resposta a gente vai ter. Não é fácil no começo, às vezes a gente não vai, às vezes não. A gente não vai identificar no começo, mas à medida que a gente aponta e fala o hábito, ou pelo menos cria mais consciência sobre esse momento, e geralmente essa consciência vai ser lá na resposta, a gente vai entender já que está fazendo a parada, é cada vez menos, por exemplo, essa do celular, né? Dar um pause, assim, literalmente pausar a sua vida em momentos antes de você pegar o celular. Momentos antes, quando acontece, quando o celular vibra, ou antes disso, tá? Estar consciente nesse momento. Porque aí você consegue talvez mudar a sua resposta, porque você vai entender como é que tá funcionando a sua cabeça ali em termos emocionais. Vimos que que a gente tende a mudar os hábitos mudando resultados. A gente vai atrás de um resultado e constrói um hábito a partir disso, só que isso pode ir contra a nossa identidade, o que faz com que a gente se sabote. A gente tenta mudar os processos ao invés de mudar a identidade, e aí a gente tenta implementar uma rotina, a gente tenta de novo, e quando vê, se auto-sabotou de novo. Porque se a sua identidade não se conecta com essa rotina, com esse processo e com o resultado que vai vir a partir disso, você está nadando contra a maré. Você O seu eu de crenças e visões é muito mais forte do que você de processos e resultados. Muito mais. Para que a gente crie um hábito, ou desconstrua um hábito, a gente entendeu que tem 4 leis e elas servem de forma oposta, basicamente. Para você construir um hábito, você tem que tornar ele claro, atraente, fácil e satisfatório. Se você quiser desconstruir, é o contrário. Torna ele invisível, torna ele desinteressante, torna ele difícil e torna-se insatisfatório. E para você arrematar tudo, tentar dar métrica a isso, tentar acompanhar, gerenciar, organizar, como é que eu consigo mostrar para mim mesmo, além dos meus resultados, que eu estou no processo. Monitora. Cria uma lista de hábitos mensais. Se quiser já fazer do ano inteiro, pelo menos a estrutura já faz. Mas é interessante que você mantenha esse hábito todos os meses. E, para fechar com chave de ouro, só construa um hábito por vez. E desconstrua um hábito por vez.
Pô, mas eu consegui fazer dois, eu consegui desconstruir dois ao mesmo tempo. Maravilha. Mas você foca em um. Se o outro deixa de acontecer, é consequência, efeito colateral. Ah, sei lá, eu foquei em comer mais fruta. Acabou que eu diminuí meu consumo de chocolate, comecei a me exercitar. Outras coisas aconteceram, mas eu não foquei as minhas ações em não fazer ou fazer aquilo. Eu estava apenas monitorando, em verde e vermelho, verde e vermelho. O meu foco estava em comer fruta. Fruta, fruta, fruta. É isso aqui que eu preciso focar. Até destaca ali com marca-texto. É comer fruta. E eu vou monitorando o que está acontecendo ao redor, tanto das coisas que eu quero construir, quanto que eu quero construir. E você vai ver que algumas coisas, também não espere, não deseje, não crie uma expectativa em cima disso, mas é natural que outras coisas comecem a ser desconstruídas e construídas sem que você se esforce. Simplesmente pelo fato de você monitorar isso. Tá bom? Para fechar minha aula, eu queria que vocês, como sempre, avaliassem essa aula e me dissessem o que que vocês querem aprender. Deixa eu colocar aqui no chat o link para avaliação dessa aula. Vou dar aqui. Isso me ajuda a trazer uma aula mais adequada para vocês, né? Que realmente faça diferença, que vocês consigam se organizar, implementar e fazer as coisas acontecerem. Beleza, gente. Eu que agradeço. A gente se vê na próxima aula, então, terça-feira. Não esqueçam de preencher esse formulário, me ajuda bastante. E até a próxima aula. Boa noite.